Vamos para a lição. Qual o número da nossa lição? Lição de número 5. Abra sua revista. Lição número. O tema da nossa lição. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Nosso texto áureo está em Mateus capítulo 10 e o versículo 28. Nós temos aí o texto áureo, viu, DCM? Nós vamos ler toda a igreja, por favor, alto em bom som. 1, 2, 3. Mateus 10, 28. Verdade prática. Vamos lá? Verdade prática. 1, 2, 3. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler em Gênesis, a primeira porção, capítulo 1, versículos 27 e 28. A segunda porção, Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. E a terceira porção, Mateus, novamente, 10, 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e também o corpo. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, sua graça, seu poder, seu domínio, sua vontade prevaleça sobre tudo e sobre todos. Quem concorda, diga amém, tome assento. Glória a Jesus. Na minha lição, nós temos os objetivos da lição: fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Demonstrar aos alunos com base bíblica que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-os a refutar visões materialistas. Conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação da palavra de Deus e dos hábitos santos. Estudar, irmãos, a natureza da alma fortalece a fé cristã ao revelar a dignidade
e a responsabilidade do ser humano diante de Deus. Em tempos de relativismo e materialismo, é essencial reafirmar a verdade bíblica sobre a imortalidade da alma e sua necessidade de salvação. Como nós temos aprendido, e aqui nós vamos entrar falar um pouco mais profundo sobre esse ser humano que somos. Nós somos seres humanos tripartidos ou tricotômicos. Nós somos, a nossa composição é corpo, alma e espírito. Se nós entendermos estas partes da maneira certa, nós teremos uma vida saudável, uma vida mais abençoada, uma vida mais cuidada pelo Senhor. Porque todas as vezes que nós descumprimos o propósito que fomos criados, nós estamos nos desvirtuando do caminho de onde Deus cuida. Quando o ser humano volta-se para aquilo que ele foi formado, aquilo que é a vontade dele, ele está se ingressando no caminho onde Deus cuida. Fora desse caminho é um despropósito, é um desvirtuar das coisas que se deve viver. E estas lições vão ajudar. Nós vamos depois tratar sobre pensamentos humanos, sobre os sentimentos humanos, como coordenar, como cuidar disso. Nós viveremos, é aquilo que eu tenho dito, esta lição dará a nós uma nova maneira de viver. Porque muitos de nós estamos vivendo nossas tradições, nossos costumes, nossa forma que nós escolhemos viver, segundo as culturas que viemos, de lá nós estamos vindo, sendo moldados e modelados por ela, mas agora nós seremos modelados por aquilo que de fato devemos, aquilo que de fato é, segundo o propósito da nossa criação. Quem é que sabe a melhor maneira de eu viver? O Deus que me criou. Ele sabe como eu usar esse corpo, como usar a alma e como usar o espírito. Então, meus irmãos, nós temos essa tríplice constituição. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. E esse aqui é fundamental, nós entendemos isso. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós temos que olhar para Deus para saber funcionar bem. Ok? Então vamos buscar aqui nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Nosso relacionamento é vertical e o nosso relacionamento é horizontal, é também horizontal. Muitas vezes nós vamos ler nas Escrituras, e principalmente a carta de João, que nós estamos utilizando para a nossa campanha do concerto, nós vamos observar que o nosso relacionamento com Deus, ele só existe de verdade demonstrado pelo relacionamento que eu tenho com o próximo. Por isso a carta diz: quem não ama a quem vê, não pode dizer que ama a Deus quem não vê. Que não vê. Se eu não amar o meu próximo, eu não posso dizer que amo a Deus. E se eu não amar o próximo, esse não amar o próximo, meus irmãos,
me faz ser um mentiroso diante de Deus. Há trevas em mim e eu não conheço a Deus, diz a carta. E nós estamos vivendo num tempo que nós estamos amando quem tem para nós benefícios. O dia que você não tem mais benefício, eu não preciso de aproximar mais de você, porque não há retorno para mim. Você já me deu tudo, então eu não preciso mais. Mas quando existe amor, a gratidão fala sempre no coração. Um dia esta pessoa me ajudou, um dia essa pessoa estendeu as mãos. Qualquer momento que ela precisar de mim, minha mão está estendida para ela. Há um retorno, há uma gratidão. Outra coisa que nos faz amar o outro. Um dia esse Jesus começou a me amar e eu não merecia ser amado. Ele me amou quando eu era pecador. O pecador é aquele que está ofendendo Deus toda hora, porque o pecado ofende a santidade, mancha a santidade de Deus. Então ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E esse amor de Deus por mim é o amor que eu tenho que ter pelos outros. Não se ama o outro porque ele faz o bem, se ama o outro porque ele é alguém. E como Deus me amou, eu não sendo nada, eu tenho que amar os que não são nada, entre aspas. Está entendendo? Como Deus me perdoou e eu não merecia esse perdão de Deus, eu perdoo os outros que também não merecem o meu perdão. Porque essa é a forma de servir. Por isso, irmãos, a gente, quando está num lugar, a gente ora para ser instrumento no lugar. A gente ora para ser esse espelho, essa forma que Deus quer que eu seja, que você seja no lugar, com sua característica, com sua natureza. João Batista no deserto foi João Batista. João o evangelista em Efésios, em Éfeso e na ilha de Pátimos, ele foi João Batista. Cada um é cada um. Você é você. Você entende isso ou não? Você é você. Você não tem que mudar por causa de mim. Você tem que ser você e me amar sendo você. O seu jeito, a sua maneira de ser é o que te identifica, sua maneira de ser. Então Paulo é Paulo, Apolo é Apolo, Pedro é Pedro, Jesus é Jesus. Amém? Vocês entendem isso ou não? Então, nós somos gerados e formados e somos seres em construção e somos seres humanos em evolução. Então nós somos, como dizem os filósofos, um eterno vir a ser. Nós vamos crescendo, vamos modelando, vamos nos mudando, mas em todo o tempo, amai-vos uns aos outros é o mandamento. E aí então nós temos que entender, mediante estas introduções, o que é a alma humana. Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, a Bíblia diz que Deus nos tornou alma vivente. Ele fez o ser humano, soprou em nós e nós fomos feitos alma vivente. Então o ser humano é um ser pessoal, é um ser criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Nós, enquanto Deus ordena para fazer as outras coisas, Deus olha e diz: façamos o homem, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus tem um toque, nós temos um toque especial de Deus. São as mãos de Deus que vão fazer esse homem do pó da terra, e ele faz o corpo, e a boca de Deus vai soprar o Espírito em nós, e nós vamos ser feitos alma vivente. Então abra aí Salmo de número 8,
há algo especial, porque Deus, você percebe isso e você tem que ter muita cautela na maneira de entender isso, porque tem muita gente dizendo que o ser humano é a obra-prima e que Deus não vive sem você. Não, Deus vive sem qualquer um. Isso aí é uma exaltação, é quando você coloca o homem no centro das coisas, você está fazendo muito errado. O centro de tudo é Jesus Cristo. Quem não vive sem Ele somos nós. Ele vive sem nós, Ele é eterno, Ele é pleno. Nada faz Deus mais alegre do que Ele já é, mais feliz do que Ele já é, mais grande do que Ele já é. Nossas atitudes revelam mais grandezas de Deus, mas Ele já é pleno, perfeito, aleluia. Ele já é quem é. Então, mas quando Deus vai fazer, quando Ele cria todas as coisas, Ele cria pensando em nós. Isso é misericórdia, isso é bondade, isso é graça. E Ele cria todas as coisas, não para nos coroar como seres tremendamente, como estão dizendo por aí, que às vezes nós mandamos no próprio Deus, porque nós somos a razão do seu amor. Não. Ele é Deus, Ele está no trono, é sobre tudo, é sobre todos, e Ele é que governa. Ele é o cabeça. Se alguém quer alguma coisa com Ele, se cale para ouvi-lo, se cale para aprender com Ele, se cale para ser para Ele, porque nós, apesar de toda essa maravilha de criação que nos constrange, nós ainda somos o barro nas mãos do oleiro. Amém? Então eu quero cortar essa coisa de exaltação do homem, de engrandecer o homem. Nós engrandecemos Deus. Agora tem esse amor agindo em nós. Se Deus tão grande, tão poderoso está nos amando, e Ele vai criar coisas para nos colocar ali. E Ele nos fez para a glória do seu nome, para a exaltação do seu nome. É como se Ele fizesse um lugar para que nesse lugar o Carlos estivesse, o Clésio estivesse, o Flávio, a Diana estivesse, cada um estivesse, para adorá-lo, porque Ele é Deus, Ele é o grande, é Ele o grande. E aí Ele faz tudo isso e coloca o Marcondes lá e diz assim: viva para a minha glória. Entendeu? Essa é a posição. E aí por isso o Salmo 8, 3 a 6 diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então esse ser humano, ele é menor que o quê? Pouco menor que? Então Deus, anjo, ser humano. Entendeu? Amém? Então ele não é o grandão da Galileia, né? O grandão da Galileia é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso que está sobre tudo. E é muito importante entender isso na medida que nós vamos evoluindo nas lições que estão diante de nós, ok? Então Deus deu a este homem consciência, moral, entendimento,
E aí, tem aí, DCM, algo sobre essa questão. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. E Deus fez esse homem para ser dependente, interdependente, depender do outro, precisar do outro. Nenhum ser humano pode dizer: eu não preciso de você. Isso é maravilhoso, porque tira aquela questão dos outros pensarem que é melhor do que os outros. Sempre alguém tem algo para nos dar, mesmo o mais pobre de todos tem algo para nos dar. E sempre nós temos algo para dar. Sempre eu tenho algo para dar. E eu tenho que aprender a administrar isso, para que eu não seja aquele que faz segundo o que eu penso, mas eu tenho que aprender a administrar isso para fazer segundo o que Deus quer de mim. Eu, administrador de mim mesmo no Senhor. Então, porque eu tenho livre-arbítrio. Aqui, Deus, desde o jardim, mostra que temos livre-arbítrio, porque Ele põe uma árvore lá e diz: dessa não. Ou seja, se não tivesse livre-arbítrio, não precisava dessa ordem. E também o homem não teria morrido, primeiro espiritualmente, depois fisicamente, porque o culpado seria Deus, que não protegeu e não guardou a árvore. Mas Deus deu a nós o livre-arbítrio. Você escolhe. Então eu administro a minha vida porque eu tenho livre-arbítrio. Mas quando nesse livre-arbítrio eu priorizo Deus, eu administro segundo a vontade de Deus. Por isso eu procuro conhecer essa vontade. Isso então está nos atributos da alma, e olhando para o Gênesis para entender essa formação. E o subtópico 2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. A minha essência de ser está na alma. Eu não sou esse corpo aqui. Esse corpo é um envelope. Esse corpo é aquilo que recebe quem eu sou. Eu sou a alma que está aqui. A alma em essência. Esse é o ser nosso. E é nessa alma que eu vou encontrar esses 3 principais atributos, que são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Se você observar nesse slide aqui, ó, nós vamos encontrar essas coisas da nossa alma, que tem a emoção, que é o sentimento, que é a sede. 2, parte vermelha, é a sede 2. Volta lá, criatura. Isso. Aí depois vem razão. A igreja, você não está enxergando, não? Não está? Razão e intelecto lá? Sede do raciocínio e compreensão. Na razão e intelecto. E aí tem a volição, que é a vontade, desejos e decisões. E este é o elo entre o espírito e o corpo, a alma.
E é muito importante essa parte aqui, irmãos. Para ter comunhão com Deus, alma e espírito se ligam. Para ter comunhão com o ser humano, alma e corpo se ligam. Entendeu? Então, se eu quero comunhão com Deus, alma e espírito, porque o espírito é a parte sacra do homem. É como se Deus tivesse colocado o espírito em nós para ter contato com ele. Por isso que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Amém? Essa ligação está no espírito. Se esse espírito corta, acabou a ligação. Então, eu quero comunhão com Deus, alma e espírito se voltam para Deus. Quando essa comunhão acontece, o corpo é beneficiado, porque aí ele se torna templo de morada do Espírito Santo. Eu quero comunhão com o homem, alma e corpo se unem. E aí vem o próximo slide aí, que vai mostrar os nossos sentidos para essa comunhão com o ser humano. Por isso que Deus nos deu visão, aí dá para ver, será que não? Não. Audição, olfato, paladar, visão e tato. São os 5 sentidos para o contato com o ser, que é o outro ser que está próximo de mim, ou longe. Hoje o longe está mais próximo às vezes do que o próximo, né? Porque tem gente que está morando numa casa, não conversa com os da casa, mas liga pelo vídeo e está mais perto com quem está lá no Japão, muitas vezes, do que com quem está dentro de casa. Mas isso é bom, porque nós temos que amar a todos, né? E aí, meus irmãos, para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais: pele, olhos, ouvido, nariz e boca. Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, e o ser divino, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. E eu tenho que ter uma mente boa para essas duas coisas. Nós vamos falar de mais coisas que estão vindo, mas é a base para você ir guardando, para a gente ir evoluindo no entendimento do que é isso, ok? Amém? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Se tem, vamos ficar com o microfone próximo aí. Só pergunta dentro da lição daquilo que já falamos. O que não falamos ainda fica para você aguardar para o final, tá bom? Irmão Carlos quer fazer uma pergunta. Pastor Lidomar, vou fazer já sem microfone. O ser humano é um ser material e espiritual por si só. Só que o espiritual do ser humano não é o espiritual cheio de Deus. É o espiritual porque alma e espírito não se tocam. Então ele é composto de a parte material e a parte imaterial. E uma das partes imaterial é a alma, a outra é o espírito. Esse homem, ele cortou a ligação com Deus no jardim. Então esse homem agora, ele vai caminhar sem Deus. Ele precisa buscar encontrar esse Deus.
esse homem espiritual natural, ele tem a parte que chama-se espírito, que faz essa sede acontecer nele. Esse espírito que é colocado em nós, nos faz procurar Deus. Por isso que você vai lá na aldeia dos desconhecidos e dos que não nos conhecem, nós para eles somos desconhecidos, e você vai encontrar que lá eles têm um Deus. Criaram um Deus, é a lua, é o sol, é o toco, é o peixe que aparece, é não sei o quê. Por quê? Porque o espírito do homem faz ele procurar a divindade, procurar o sobrenatural. Então, mas ele não é espiritual do ponto de vista bíblico. Quando esse homem encontra com esse Deus todo-poderoso e verdadeiro, e decide andar conforme a vontade dele, é que se torna o homem espiritual do ponto de vista bíblico. Entendeu, irmão Carlos? Então, aqui volta a mesma coisa, nós temos livre arbítrio, e temos uma sede em nós, temos um vazio em nós, temos uma necessidade em nós, e isso tudo se resume em querer e precisar de Deus. Só que muitos ignorantes não sabem disso, ignorantes no sentido puro da palavra, ignorantes por não conhecer. Então, hoje se vê um ateu convertido, como no caso do Augusto Cury, que é um dos mais lidos no mundo, e ele era um ateu que ignorava a existência de Deus e achava isso um absurdo, só que ele foi estudar a palavra de Deus, foi estudar a mente de Cristo, foi estudar e teve um encontro com Jesus. E hoje ele é o ateu mais convertido que existe, né? E isso mostra a ignorância que eu estou falando, a ignorância de não conhecer, apesar de ser inteligente. Então, todo ser humano, por isso, a ordem de Deus para a igreja, ide anunciai. Então, nós temos que buscar em Deus graça, sabedoria, direção e muito amor, para ir anunciar, o que você precisa, eu tenho, e o nome dele é Jesus Cristo. Entendeu? Com estas palavras a gente pode falar para uma pessoa pura, mas para os ignorantes, Deus nos tem dado sabedoria para falar outros tipos de palavra, para ter acesso ao outro, e anunciar o Salvador, que é Jesus. Amém, irmão Carlos? Entendeu, igreja? Sim ou não? Então, os afetos da alma, e a alma batida é o terceiro tópico. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, né? A minha alma tem sede de Deus. A nossa alma, ela é uma alma que foi feita para ter sede. Tanto é que, vamos lá, a sede física, física não, vou usar outro termo, a sede emocional. Deus olhou do céu, viu que o homem estava só, e não era bom que o homem estivesse só. O homem precisava de uma companhia, a sede emocional, a sede de um amor que supra a minha necessidade, alma e corpo. Ok? Aí o salmista no Salmo 42 diz, a minha alma tem sede de Deus, a sede espiritual. As sedes de, por exemplo, conquistar, né? Eu quero construir, eu quero ter a minha empresa, o meu negócio, eu quero ser um bom profissional, eu quero, na empresa que eu trabalho, chegar a ser um diretor dessa empresa, aquele desejo sem orgulho, sem arrogância, prepotência, mas um desejo de crescer que é natural, porque a alma tem sede de crescer. Entendeu? Isso não. Você tem sede de crescer, por isso que a vida perde o sentido quando você cruza os braços. Por isso que muita gente, quando chega em certa idade e se acha descartável, perde o sentido. Só que todos nós, em toda idade, temos como crescer, construir. Por isso que a Bíblia diz que em Deus, Deus dá a quem? Aos jovens ou aos velhos sonhos? Para quem Deus dá sonhos? Para os jovens ou para os velhos? No texto, para os velhos.
Porque os velhos, as pessoas que têm uma idade que vai sendo cada vez mais avançada, precisam ter sonhos, não pode parar de sonhar, porque o sonho traz o sentido. A alma tem sonhos e não pode parar. Nós temos que chegar a 200 anos fazendo alguma coisa. Não precisa de ninguém sentir que eu sou útil ou não, precisa que eu sinta que eu sou útil. Entendeu? Isso é o mais importante para nós. Então a alma, ela é composta de tantas coisas boas, e uma coisa que está ali e que a gente deve perceber é que ela tem sede. Quanto mais Deus encher você, quanto mais Deus pega o Michael Moura e enche ele, e enche, e enche, e enche, ele sai gritando coisas do céu, de tão cheio, ele ainda vai querer ser mais cheio, ele ainda vai ter sede de ter mais de Deus, ele ainda vai ter sede. É como Enoque andando com Deus todos os dias e tendo tanta sede que Deus diz, só vindo para o céu para matar essa sede. Entendeu ou não? Ninguém chega num estágio e diz, não preciso orar mais, não preciso jejuar mais, não, eu já sei de tudo. Ninguém chega aí, nem Jesus como homem chegou. Tinha coisas que Jesus era limitado, porque ele era homem. Ele era Deus, pastor? Era Deus, mas ele decidiu não usurpar, ser igual a Deus. E ele tomou a forma de servo, e ele viveu como servo. Uma das limitações de Jesus, ele não podia ir onde ele queria. Ou podia? Não, ele tinha que estar geograficamente num lugar. Outra limitação, ele não sabia de tudo. Por quê? Naquele dia, nem os anjos e nem o Filho sabe, mas só o Pai que está nos céus. É claro que agora Jesus sabe de tudo, ele é um com o Pai na glória. Mas enquanto aqui palmilhava, enquanto o homem não sabia. Entendeu? Então, nesse sentido, Jesus só se completa no céu. Entendeu o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, não vai pensar que eu estou falando heresia. Ok? Jesus sabia o dia da volta dele? Sim ou não? Então era limitado a essas questões, ok? E ele tinha cansaço, ele tinha que dormir, ele era limitado. Ele sofreu dores, angústias, e ele morreu. Ele era limitado nesse aspecto. Ok? Eu sei que isso aqui dá pano para manga, mas fiquem só nisso que eu estou tentando ensinar a nós. Então, a sua alma tem sede. Uma das coisas excelentes para você, para mim, e isso individualmente, é descobrir quais as sedes que estão em mim. E estas sedes, doutriná-las. Se eu tenho uma sede que não é de Deus, eu tenho que acabar com ela. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que o Jean vai gostar, eu acho. Você está com sede, aí você imagina uma Coca-Cola. Aí, aparentemente você estará se satisfazendo, mas você está se matando. Porque um copo de Coca-Cola precisa de 30 de água para tirar o estrago que fez. Entendeu ou não? Então você tem sede, mas está matando ela com a coisa errada, por isso você está envenenando a sede. Entendeu ou não? Então, sede se mata com a coisa certa. Ok? Uma mulher está se sentindo solitária, conhece um homem casado. A sede dela é a solidão, mas o homem casado é a solução? Por favor, resposta. A sede dela tem que ser com a pessoa livre, e se ela é cristã, que Deus dirigiu. É assim que se mata a sede, com aquilo que de fato vai
suprir e não vai causar dano. Quem entendeu isso? Por isso, cuidado com as sedes, mas preste atenção nelas. Trabalhe isso. Eu não sei se eu estou filosofando muito aqui, mas eu acho que todo mundo está entendendo. Sim ou não? Está sendo bem tranquilo, né? Então, a alma, essa alma que está aí, que é você, tem sede de crescer, mas aí você quer crescer derrubando os outros, passando por cima dos outros. Aí eu quero a herança, matando o pai, como lá em Goiatuba. O pai era muito rico, fazendeiro, já disse isso aqui, e aí eles querendo que os filhos querendo que o pai morresse logo, para herdar a fazenda e tudo. E o pai corria de Goiatuba, não sei se o Edmundo lembra disso. Você lembra, Edmundo? Pode falar nome não, criatura. Oxe, ele com 70 anos, não posso falar nome, é uma transmissão aqui. Ele com 70 anos, ele corria de Goiatuba a Panamá, que dá uns 17 quilômetros, e voltava, com 70 anos. Os filhos foram lá, viu que ia demorar a morrer, e mataram para herdar. Porque ele tinha sede de riqueza. Qual é a sua sede? E mediante ela, o que você está fazendo? É isso que a gente tem que entender, que nós somos de Deus. Nós somos cristãos. Nós somos gente honesta. Nós somos gente do bem. A alma, ela se abate quando alguma coisa não está certo nela. Aqui o salmista estava longe de Deus e a alma se abateu por sede de Deus. Então foi um abatimento muito bom. Mas tem hora que a pessoa se abate porque fez a coisa errada. Então, que o Senhor nos ensine a doutrinar a nossa alma. Agora eu quero entrar aqui, a natureza da alma, imaterialidade, imortalidade. Aí você vai ver aí nos tópicos, nos subtópicos, distinção de substâncias, imaterialidade e responsabilidade pessoal, e também materialismo e teologia. Isso aqui você vai ler, porque eu vou ingressar aqui nessa lição, dentro do que nós estamos falando, algumas coisas importantes, que aí vai ser só comigo. Mas se você quiser anotar e prestar atenção, sobre as doenças emocionais. Quando você supre a sua sede da maneira errada, virão as doenças emocionais. E eu quero falar aqui, não do ponto de vista da ciência, ainda que concorde, mas eu quero falar do ponto de vista também, tudo isso que a ciência fala, mas isso voltado para o mundo espiritual, porque nós somos crentes. Nós não somos pessoas que vivem uma vida secular sem Deus. Nossa vida secular é em Deus. Nós somos crentes. Crente analisa as coisas primeiro do ponto de vista espiritual. Se tratar as coisas espirituais não te dá prazer, você ainda não tem Jesus. Porque o prazer nosso é o que Deus pensa a respeito, o que Deus fala a respeito, o que Deus doutrina a respeito do assunto. Concorda? Só te fiz uma pergunta, você concorda? Doenças emocionais. Olha aqui, irmãos, principais dados e estatísticas. A prevalência global. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, com ansiedade e depressão, liderando as estatísticas da OMS. Impacto da pandemia que tivemos de Covid. A pandemia da Covid despertou muita coisa ruim, muita gente que já estava lá. Ela aumentou a prevalência global de ansiedade e depressão
em 25%. Só no primeiro ano. Agora imagina o segundo, que foi um acúmulo, que a gente esperava que tudo se resolveria em 3 meses. Foi para 6, foi para 1 ano, foi para 2 anos, a gente foi. E aí, quando isso vai terminar? Parece que não ia acabar. E aquela angústia que era para ter curado todo mundo, curou momentaneamente, muitos depois. Parece que não aconteceu nada. Mas vamos lá. No Brasil, uma pesquisa indicou que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental, com 63% em estado severo de ansiedade e 59% de depressão em 2019. Imagina hoje. A maior crise hoje é a depressão, é a ansiedade. E, irmãos, mulheres mais afetadas, as mulheres são mais afetadas por ansiedade e depressão, com taxas maiores que homens. Por que mulheres são mais afetadas? Porque elas são mais sentimentais, emocionais. Está entendendo a ligação ou não? Fatores de risco: estresse crônico, carga de trabalho, isolamento e falta de reconhecimento são fatores que contribuem para o aumento dessas condições. Quando o casal foi para dentro de casa, eu falei para vocês aqui, eu estudei em Portugal a estatística, na época da Covid, 90% de divórcio. Porque o casal foi para dentro de casa e não tinha convivência, não soube conviver, não teve paciência de um com o outro, não se conheciam. Enquanto a mulher é mais emocional, o homem é mais racional. Por isso as reações dessa alma, desse ser humano, elas são diferentes. A mulher chora, o homem se prende. A mulher fala, o homem se cala. Mas todos sentem. A mulher sente, o homem sente. Todos são emocionais. O homem sente dor, o homem sente angústia, o homem sente desprezo, o homem sente se colocado num canto. Assim como a mulher sente, porque são seres humanos, carentes. Só que esse não entende aquele, essa não entende aquele, e aquele não entende aquela. Então nós precisamos nos entender e entender o outro. Estou falando ainda claro? Se isso não acontecer, não tiver diálogo, a coisa em algum tempo vai ficar terrível. Então, a conexão mente e corpo. A ciência reforça que problemas emocionais não são isolados, eles estão conectados a diversas doenças físicas, com o estresse sendo um grande gatilho para problemas em várias partes do corpo. Ou seja, a alma e o espírito não estão bem, o corpo sente tudo isso. O corpo, na verdade, é o reflexo da mente, do que passa por aqui. Se a mente estiver doente, o corpo estará. De alguma forma, alguma coisa não vai estar bem no corpo físico, porque a mente se revela no corpo, a alma se revela no corpo. Então, meus irmãos, os transtornos emocionais são um grave problema de saúde pública, com números crescentes e de impacto significativo na vida das pessoas. E isso faz com que nós tenhamos mais atenção. Sabe aquela pessoa que vai no médico? Tem pessoas que vão no médico, o médico diagnostica. É isso? Falei certo?
o problema é físico, está ali, mas de repente ele começa a fazer perguntas para a mulher ou para o homem e descobre uma situação de estresse que está além do limite. E ele já sabe que a causa do físico foi o espiritual, foi o emocional. Tem muitas coisas no corpo humano que estão ali, são físicos, mas a raiz é emocional. Cientificamente, 85% das enfermidades hoje existentes no corpo humano são oriundas do emocional. Então, cuidar da sua alma, você tem que aprender a cuidar melhor dessa alma. Por isso, Lamentações 3, Jeremias, que está num nível de estresse grande, a cidade está destruída, as pessoas foram deportadas, ele viu muitas mortes, e ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Entendeu ou não? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Muitos morreram, mas muitos ficaram vivos. Muitos choram, mas muitos estão alegres pelo livramento. Ainda há esperança. Eu vou colocar a boca no pó. Deus é o Todo-Poderoso. Cuida dessa cabeça. Cuida dessas emoções. Os sinais de uma alma ferida podem ser sutis ou avassaladores, que incluem tristeza profunda e persistente, que é uma melancolia que não se dissipa, mesmo em momentos de alegria. Ansiedade crônica e medo inexplicável. Uma sensação constante de apreensão ou pavor, sem causas aparentes. Baixa autoestima e sentimento de inadequação. Aqui vai para os de mais idade também, para nós. Uma visão distorcida de si mesmo, acompanhada de sentimento de inutilidade ou vergonha. Estão prestando atenção? Dificuldade em perdoar, reter mágoas e ressentimentos que consomem a energia interior. Vícios e comportamentos compulsivos, tentativas de amortecer a dor ou preencher um vazio interior. Isolamento social, afastar-se de outras pessoas como mecanismo de defesa ou por medo de ser machucado novamente. Ou seja, ao invés de encarar e se curar, se afasta e guarda o que já está. Padrões de pensamentos negativos, ruminação, pessimismo, vitimismo ou autocrítica excessiva. Cansaço espiritual, sensação de apatia ou desconexão com Deus. Então essas coisas são sinais de feridas que estão ali e que Jesus cura uma por uma todas. É vital reconhecer que a busca por cura não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e sabedoria. Ignorar as feridas da alma é como ignorar uma infecção no corpo. Ela só piorará com o tempo. A autocompaixão e a busca por discernimento espiritual são ferramentas poderosas nesta fase inicial. Eu tenho que cuidar de mim. Pergunte-se a si mesmo: o que tem me roubado a paz? Há padrões destrutivos que se repetem em minha vida? Quais as emoções parecem me dominar? A honestidade diante dessas perguntas é o ponto de partida para a jornada da cura. Emoções reprimidas ou estresse podem causar ou agravar diversas doenças físicas, conhecidas como
psicossomáticas. Psique, alma. Essa parte de soma é o corpo. Então essa coisa que está na alma que reflete no corpo. São doenças psicossomáticas. Como, por exemplo, quando isso ocorre, nós temos doenças e condições relacionadas ao emocional, como outras, sistema digestivo, por exemplo, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, úlceras, prisão de ventre ou diarreia, pele, isso aí é o reflexo no corpo, pele, dermatite atópica, psoríase, acne, herpes, alergias, sistema cardiovascular, hipertensão arterial, palpitações, síndrome do coração partido, dores e músculos, cefaleias tensionais, enxaquecas, dores musculares e articulares, fibromialgia, fadiga. Interessante que quando a gente fazia a libertação, uma das perguntas era se tinha mágoa, a outra pergunta é se tinha abortado no caso de mulheres, e a terceira pergunta que eu não lembrava, agora mesmo acabei de lembrar. Você sente dores de cabeça frequentes? Sistema respiratório, crises de asma, alergias, respiração ofegante. Sistema reprodutor, impotência sexual, disfunção erétil, alterações na libido, problemas menstruais. Imunidade, queda da imunidade, favorecendo gripes e resfriados que nunca vão embora. O que nunca vão embora é por minha conta. Como acontece, irmãos? Quando sentimentos como raiva, medo, ansiedade ou tristeza são guardados, reprimidos ou não elaborados, o corpo pode manifestar esses conflitos internos através de sintomas físicos, sem uma causa orgânica aparente. Então, estresse crônico e sobrecarga, traumas e violências psicológicas, conflitos familiares ou no trabalho ou social, sentimentos reprimidos como raiva, medo, culpa. Segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, o corpo físico, então, é um reflexo das nossas emoções, crenças e pensamentos. Sempre que algo não vai bem, o corpo encontra um meio de sinalizar que há um problema. É aqui que surgem os problemas com dores emocionais. Por isso que os profissionais mais procurados hoje são psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, coachings, e aí vai. As palavras mais que as pessoas gostam de ouvir é de triunfalismos, para ver se há um remédio. Enquanto os lúcidos querem palavras lúcidas. Enquanto muitos estão buscando livros de autoajuda, outros estão buscando livros teológicos para crescer com Deus. Essa diferença mostra e revela algumas coisas. Todos os livros são bons para serem lidos, mas principalmente os teológicos. Amém? Emoções em deficiência ou excesso, resistência às mudanças e padrões limitantes de comportamento são alguns fatores que levam ao desequilíbrio emocional e desencadeiam doenças. A pessoa não admite ter que justificar. Para ela é um absurdo ter que justificar.
Sendo que para os honestos justificar é se proteger. Ou não? Por favor, responda. Justificar é se proteger. O que vão pensar de mim? O que meu patrão vai pensar de mim? Já pensou aquela pessoa que chega todo dia no trabalho e o cartão do ponto, que não existe isso mais, seria 7 horas, e ele sempre põe 7h10, 7h15, e nunca justifica? Para o patrão, quem é esse funcionário? Um desleixado, irresponsável. Mas se ele chegasse no patrão e dissesse: minha esposa ela tem que tomar um medicamento todo dia às 7 da manhã, não pode ser antes, não pode ser depois, e se ela não fizer dessa forma, ela passa mal, corre risco de vida, por isso eu fico até às 7 horas, dou a medicação, chego 7h10, 7h15. O que esse patrão vai pensar desse funcionário? Meu Deus, ele ama a família dele, está com problema, vou ajudar ele. Entendeu ou não? Então, quando se a pessoa não quer fazer algo que é certo fazer, que é honesto fazer, há um problema não resolvido. Como acontece a conexão entre mente e corpo? Componente subjetivo, como você experimenta a emoção. Componente fisiológico, como seu corpo reage nisso. Componente expressivo, como você se comporta em resposta à emoção. Isso aqui tudo segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Sendo assim, não há emoções sem impacto no corpo. Já viu quando você está alegre? Meu Deus, a alma parece que está saltando, o coração está bem, tudo está funcionando. E quando fica triste? Meu mundo caiu. Por isso que a Bíblia tem mandamentos específicos que a gente tinha que pensar melhor neles. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Na presença do Senhor há abundância de alegria. O Senhor dá-nos as receitas para a gente viver bem. Tenho-vos dito estas coisas para que as minhas palavras, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Deus tem os caminhos, mas muitos hoje são ouvintes, mas não praticantes. Quais são as principais doenças emocionais do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional? Louis Hay é uma das maiores referências sobre as doenças e suas causas emocionais. Após se curar de um câncer sem a ajuda da medicina convencional, e é interessante que eu vi um vídeo de um menino que se cura do câncer, não sei se vocês viram, e ele começa a comer só coisas naturais, ele vai para a roça. Vocês viram isso? Quem viu? Você viu, Giovana? Não. Viu? E é interessante, e eu lendo isso aqui eu me lembrei. Ela que se curou de um câncer sem ajuda da medicina convencional, criou um método chamado Você Pode Curar Sua Vida. E desde então se dedica a ajudar milhares de pessoas doentes a se curarem a partir da ideia de que todas as doenças emocionais é um reflexo de um padrão de comportamento prejudicial. Então analise o seu comportamento. A Bíblia diz que os murmuradores não herdam o céu, não é? Por que eles morreram? Uma das causas que morreram no deserto, murmuradores, murmuraram, além de outras. Então, meus irmãos, ao invés de murmurar, como Deus tem pregado e falado conosco tantos anos, cante, ore, agradeça a Deus, seja grato, não traga veneno para a sua alma, traga saúde para a sua alma, e outras tantas coisas que Deus nos ensina.
E aí ela, segundo Lois, as principais causas emocionais das doenças são alergias. Elas aparecem naqueles que estão sempre nervosos e irritados. Nós vamos repetir alguma coisa, mas estamos aprofundando. Com atitudes das outras pessoas. Se você tem alergias, procure ser mais calmo e compreensivo com aqueles que o rodeiam. Pastor, mas como é que fica calmo? Espera só um pouquinho. Se você ficar calmo ou não ficar calmo, a pessoa vai ser do mesmo jeito a mesma pessoa, sim ou não? Então ficar calmo cura você. Entendeu a diferença? Porque não é a respeito, nesse caso, do outro, é a respeito de você e sua saúde. Esses meninos uma hora vai me matar, vai matar se você quiser. Porque você pode deixar eles viverem a vida deles. Entendeu? Estou sendo sem educação ou estou sendo correto? Porque tem umas coisas difíceis hoje, né? Anemia está relacionada à falta de confiança em si mesmo. Vai dar certo, meu irmão. Mas vai dar certo não é porque você é o cara ou você é a cara. Não, vai dar certo porque você tem um Deus que te ajuda. Põe a sua confiança nele. Fiz um banner lá no Facebook. O que fazer quando não sei o que fazer? Lembrei de uma mensagem que Deus nos deu uns 20 anos atrás, né? O que fazer quando não sei o que fazer? Confiar, confiar, confiar. Jesus sabe o que está fazendo. Doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que estão sempre desesperadas, correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Artrite está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes e críticas tendem a desenvolver este problema. Nós estamos falando de casos que quando são emocionais, ok? Tem casos que não são. Asma, complexo de culpa. Problemas na bexiga aparecem em pessoas que ficam guardando suas dores. E também quem fica retendo urina, viu? Vai logo. Não, vai logo. Evita as infecções e dores, né, meus irmãos? Problema bulimia, ódio de si mesmo e crença de não ser bom o suficiente. Câncer associado a ressentimentos profundos, não tratados. Tem o câncer, que é outra questão, mas a maioria é relacionado a mágoas, ressentimentos, coisas que não foram curadas, tratadas como deve ser. Problemas na coluna geralmente aparecem em pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas e também pessoas que pegam peso sem ter a postura correta. Lá na frente vai dar problema. Não deixa seu filhinho pegar. Outro dia eu vi uma criancinha aqui pegar outra criancinha do mesmo peso dela. Não deixa isso. Meu Deus. Não é para ela. Não, mas ela consegue. Uma coisa é conseguir, outra coisa é consequência daquilo que conseguiu. Doenças do coração, desenvolvidas por pessoas que não vivem do amor e da felicidade. O coração está mal todo dia, então. Problemas dentários. Os dentes estão associados à família. E, em geral, pessoas que se responsabilizam por todas as decisões familiares são propensas a ter problemas nos dentes e gengivas. Nós estamos falando de uma doutora de muitos anos de experiência, que curou a si mesmo de câncer com medidas corretas e que ela agora, com a sua experiência, tem curado outras pessoas, ok? Dores estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Já viu a pessoa com medo excessivo? Daqui um pouco está doendo o corpo inteirinho, e não era para estar.
Deus está ensinando a nós. Dor nas costas, sobrecarga de tarefas, insegurança, medo e desamparo. Dor no pescoço ou nuca, fortes conflitos internos entre razão e emoção, rancor ou pressão alta, viu? Problemas digestivos estão relacionados à dificuldade de assumir novas ideias e experiências. Tem gente que dói no estômago mesmo, literalmente. Doenças do fígado são apresentados por pessoas que acumulam raiva e rancor. Problemas na garganta associados ao medo das mudanças, dificuldade de falar o que pensa e frustração. Gastrite se manifesta em pessoas que guardam os problemas apenas para si, são introvertidas e demonstram uma falsa calma e tranquilidade. Problemas no joelho, inflexibilidade, ego inflado e medo de mudanças. Obesidade, insegurança, também ansiedade. Problemas nas pernas, medo de enfrentar as coisas novas do dia a dia. Doenças nos pés, dificuldade em compreender a si próprio. Retenção de líquido, intuição forte e que não é respeitada. Problemas nos rins, acúmulo de mágoas, tristeza e dor. Já viu que mágoas e rancor e ressentimento estão na maioria? Tumor, feridas antigas que não foram curadas. Úlcera, medo de não ser bom o suficiente. Varizes, associadas à incapacidade de aceitar as condições que são impostas. Isso aqui é uma relação de problemas que surgem psicossomáticos, quando na nossa alma, na nossa psique, não sabemos lidar ou tratar. O que são traumas? São coisas mal resolvidas, são eventos estressantes que nós não soubemos lidar com eles e ficou um trauma. E nós devemos aprender, meus irmãos, que Deus não dá trauma para ninguém, Ele dá experiência. Estou escrevendo esse livro, vai sair esse ano, se Deus quiser. Deus não adoece seu povo, Ele amadurece. Ele trabalha conosco. E por mais que as situações sejam difíceis, se nós trazermos à memória o que nos dá esperança, nós vamos aprender, crescer e amadurecer. Amém? Então, meus irmãos, a alma, tópico 3, encerrando, alma renovada e submissa a Deus, então. Viu por que eu fiz esse adendo? Então, edificação e saúde, a estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. Eu ganhei muito dinheiro, eu construí, eu edifiquei, eu colhi, então eu fiz muitos barracões, coloquei meus bens todos dentro dos barracões, e eu disse para minha alma, come e bebe, você tem muito. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Meu Deus. Aí vem Mateus 16, 26, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Perder a alma, irmãos, na eternidade é condenação eterna. Mas a gente começa a perder a alma aqui. Então, cuidar de si, cuidar do seu emocional, cuidar do seu espiritual. Nós temos que, a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global que é a ansiedade. E Filipenses 4,6 diz que nós não devemos andar ansiosos, mas devemos orar a Deus que traz paz ao coração. Agora, as pessoas não querem vir para a oração, parece que oração está roubando o tempo. E oração cura, oração tira o estresse, oração aumenta a confiança, a oração muda toda a nossa vida, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos declara dependentes de Deus, a oração
traz para a alma a paz que nada mais traz, porque orar é aproximar-se do Deus que é príncipe da paz. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, Filipenses 4:7, e nos guia no caminho da sua vontade, Colossenses 3:15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, Filipenses 4:6-8. Tudo que é justo, honesto, amável, de boa fama, que tem virtude, que dá louvor, nisso pensai. Põe na sua cabeça só o que tem respostas boas para a sua vida e para a vida principalmente espiritual com Deus. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A resposta está aí. Ele será plantado como uma árvore junto ao ribeiro, que vai dar fruto na estação certa, e as folhas não murcham. Sua vida não vai murchar, ela vai estar levantada. Mas é difícil, a gente ouve 4 aleluia numa coisa tão profunda como esta, que é uma coisa de cura, força para nós. As pessoas estão hoje, infelizmente, revoltadas com verdades que curam, com verdades que saram, com verdades que libertam, com verdades que nos aproximam de Deus. Os homens realmente estão com comissões nos ouvidos para ouvir só segundo as suas cobiças. Subtópico 2, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, porque os maus pensamentos produzem da alma humana, do coração, 15:19, pensamentos de adultério, de prostituição, de homicídio. Jesus dá uma relação, que a morte vem desses pensamentos. Mas Provérbios 4:23 diz que tudo que você tem que guardar, guarda teu coração. O coração ali é a alma, porque coração e alma sempre, e muitas vezes está falando da psique do nós, humanos, que psique é algo. Então, de tudo que se deve guardar, guarda. Por quê? Porque dele procedem as fontes de vida. Purifica o coração, limpa o coração. Tem hora que você vai alimentando tanta coisa com relação ao outro, que o outro é objeto de um ódio de alguém que diz que ama. Porque é aquilo que você está alimentando. Se você colocar no seu coração, essa igreja não me ama, daqui um pouco você vai ter certeza que ela não te ama. Mas se você colocar no coração que essa igreja te ama, você vai ter plena convicção que essa igreja te ama. Então tem muita coisa que não tem a ver nem com a realidade que está lá fora, mas com o que eu trago para dentro de mim. Vamos lá. Cuidados da alma, adverte dos maus pensamentos, adverte também dos desejos impuros e perversos, porque o engodo do homem está na cobiça dele. Deus a ninguém tenta, mas o homem é tentado pela própria cobiça, por aquilo que deseja ele é tentado. E a cobiça vai levar ao pecado, e o pecado vai levar à morte, Tiago 1:14-15. E cuidados também das intenções e inclinações malignas, 1 de Pedro 2:1. Devemos purificar e renovar nossa alma, 1 de Pedro 1:22, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12:2. E assim vivendo em santidade e temor. Ou seja, quer viver bem? Vou fazer a pergunta de novo. Você quer viver bem? Depende de quem? Do pastor? Pastor que tem que ser obrigado a fazer você viver bem, feliz, ou depende de você? Lembrem-se que Judas andou com Jesus. Se dependesse de Jesus, Judas seria
um dos mais felizes e abençoados homens da terra. Só que não depende de Jesus. Você e eu temos livre arbítrio. Mesmo andando com Jesus fisicamente, Judas ainda tinha livre arbítrio. Pedro, que negou, ainda tinha livre arbítrio. Mesmo estando olhando ele face a face, ainda temos livre arbítrio. Então isso quer dizer o quê? Concluindo, olhe para cá. Isso quer dizer o quê? Concluindo, que não depende de nenhuma pessoa que está perto de você ou longe. Depende de você, suas decisões, o que você recebe para si, o que você aceita ficar aí. É isso que depende. E eu tenho um conselho de Deus para mim e para você. Aceite o Espírito Santo ficar aí. Ele veio para nos convencer da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. E Ele veio formar Cristo em nós. E Ele veio produzir em nós coisas que chamamos de vida. E vida que jorra até a eternidade. Fique sobre os pés. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nós temos esse poder, nós temos esse dever. Então, quem sabe nesta manhã, pessoas que têm esses tipos de doenças podem ser curados imediatamente, instantaneamente, por tomar novas decisões. Eu creio que nós estamos numa manhã de cura. Lembre-se por que eu disse o tanto que essas lições são importantes para nós. Esta manhã é uma manhã de cura. Então feche os seus olhos, mas feche mesmo e volte o seu pensamento para as Escrituras, para a lição, dando ele ao Espírito Santo. O que é que está pegando, se é que tem alguma coisa pegando? O que é que esta lição te atingiu? Me atingiu. O que é que precisamos mudar? Está nervoso ultimamente demais? Está irritado demais? Reclamão demais? Murmurando demais? Magoado? Rancoroso? Os ressentimentos estão aí sempre voltando e voltando? Que tal perdoar? Que tal substituir murmurações por cânticos, por declarações de fé? Que tal vencer a ansiedade na oração, fazendo tudo conhecido diante de Deus com sinceridade da alma? Quem sabe o ingrediente de cura perfeito: gratidão. Eu sou salvo. Gratidão. Quem sabe decidir amar como Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e assim amar o próximo. Jesus nunca amou o pecado, mas amou os pecadores. Eu também nunca devo amar pecado de ninguém e maneira errada de viver de ninguém, mas devo amar esta pessoa. Karu Shei Hanai. Que haja uma unção de cura agora mesmo
sobre nossas vidas. Que a cura chegue agora. Que a coluna seja curada agora. Que o estômago seja curado agora. Que os olhos sejam curados agora. Que o coração seja curado agora. Que a ansiedade excessiva desapareça agora, em nome de Jesus. Que haja paz. Que haja saúde no fígado, nos intestinos, que a gastrite desapareça, que a úlcera desapareça, que o câncer não tenha poder, eliminado desapareça, que as dores desapareçam, que haja uma alegria na alma do curado, da curada. O Deus que não mudou, que é o mesmo, te cura agora, em nome de Jesus. Receba a cura da alma, a cura da psique, receba a cura de toda e qualquer doença psicossomática. Ai, no nome de Jesus. Carabianácia. Receba saúde, receba saúde. Receba saúde, receba saúde, receba saúde, receba a cura, e eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.